Eu nunca imaginei que um simples anúncio de emprego mudaria completamente o rumo da minha vida e me faria entender os planos perfeitos de Deus de uma forma tão profunda. Quando vi aquele papel colado no mural da igreja, procurando uma faxineira para uma casa grande, pensei que fosse apenas mais uma oportunidade de trabalho. Como eu estava enganada. Deus tinha preparado algo muito maior do que minha mente limitada poderia compreender naquele momento. Era uma segunda-feira chuvosa quando decidi ligar para o número que estava no papel. Minha situação financeira não estava nada fácil, e qualquer renda extra seria uma bênção. Do outro lado da linha, uma voz masculina, séria, mas gentil, me explicou que precisava de alguém para cuidar da limpeza de uma mansão e que havia 2 crianças pequenas na casa. Ele marcou uma entrevista para o dia seguinte, e honestamente, eu só estava pensando no salário que ele tinha mencionado. Quando cheguei no endereço que ele tinha passado, meu coração quase parou. Era uma mansão imensa, com jardins perfeitamente cuidados e uma fachada que parecia saída de revista. Respirei fundo, orei um Pai Nosso rapidinho e toquei a campainha. A porta se abriu e ali estava ele, o homem mais elegante que eu já tinha visto na vida. Cabelos grisalhos bem alinhados, terno impecável. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi algo que me deixou sem palavras. Havia uma tristeza profunda naquele olhar, uma solidão que nenhum dinheiro do mundo conseguia preencher. Ele me convidou para entrar e, enquanto caminhávamos pela casa, comecei a entender a dimensão daquele lugar. Eram quartos enormes, uma cozinha que parecia de hotel, salas que eu nunca tinha visto nem em filme. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Uma casa daquele tamanho, com tantos cômodos, e um silêncio que cortava a alma. Foi quando ele me levou até o quarto das crianças que meu coração se apertou de verdade. 2 pequenos, um menino de 6 anos e uma menina de 4, estavam sentados no chão brincando com alguns brinquedos. Quando nos viram, eles correram até o pai. Mas havia algo nos olhinhos deles que me fez engolir o choro. Era a carência. Era a sede de afeto. Era a necessidade de alguém que realmente se importasse com eles. O pai me apresentou como a nova funcionária que cuidaria da casa. E eu percebi que aquelas crianças precisavam de muito mais do que uma casa limpa. Naquela primeira semana, enquanto eu limpava e organizava, comecei a observar a rotina daquela família. O pai saía muito cedo para o trabalho e voltava só depois que as crianças já tinham jantado. Uma babá ficava com eles durante o dia, mas era fria, distante. Tratava aquilo como obrigação mesmo. As crianças passavam horas sozinhas, com todos os brinquedos do mundo, mas sem o que mais precisavam, amor verdadeiro e atenção. Foi durante minhas orações matinais, antes de começar o trabalho, que senti Deus sussurrando no meu coração que aquela situação não era coincidência. Lembrei das palavras de Jeremias 11:29, que diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Comecei a perceber que talvez eu não estivesse ali só para limpar móveis e organizar armários. Um dia, enquanto eu estava limpando a sala, ouvi a pequena Sofia chorando no quarto dela. Larguei tudo e corri para ver o que estava acontecendo. Ela havia se machucado brincando e estava com medo. Instintivamente, peguei ela no colo, limpei o machucadinho com carinho e comecei a cantar uma canção que minha mãe cantava para mim quando eu era criança. O choro parou na hora. E ela me olhou com aqueles olhinhos cheios de gratidão. Desde aquele dia, as crianças começaram a se aproximar de mim de forma diferente. O Pedro, o mais velho, sempre me perguntava se eu podia almoçar com eles. A Sofia queria que eu penteasse o cabelo dela e contasse histórias antes de dormir. Eu sentia meu coração se enchendo de amor por aquelas 2 criaturinhas que tinham tudo materialmente, mas que estavam famintas de carinho verdadeiro. Durante as tardes, quando terminava a limpeza, eu comecei a brincar com eles, a ajudar com as lições, a ouvir suas histórias e medos. Percebi que eles tinham perdido a mãe há 2 anos em um acidente de carro, e desde então, o pai havia se fechado completamente em si mesmo e no trabalho, como se fosse a única forma dele de lidar com a dor. Se você está assistindo esse vídeo e se identifica com essa história, deixe um comentário aqui embaixo me contando de qual cidade e estado você está assistindo e que horários são onde você mora. É muito bom saber que nossa história está chegando em pessoas de todo o Brasil. As semanas foram passando e eu percebi que estava desenvolvendo sentimentos muito profundos por aquela família. Não era apenas compaixão pelas crianças, mas algo muito maior estava nascendo no meu coração. Comecei a orar intensamente pedindo sabedoria a Deus,
porque sentia que estava numa encruzilhada muito importante da minha vida. Um dia, cheguei mais cedo que o normal e encontrei o Sr. Carlos, era assim que eu o chamava, sentado na cozinha tomando café e olhando para o nada. Ele parecia exausto, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Perguntei se estava tudo bem e, para minha surpresa, ele começou a falar. Me contou sobre como se sentia perdido desde que perdeu a esposa, como não sabia mais ser pai sozinho, como o trabalho tinha se tornado sua fuga da realidade. Naquele momento, senti o Espírito Santo me dando as palavras certas. Falei para ele sobre como as crianças eram especiais, sobre como elas precisavam dele presente, não apenas financeiramente, mas emocionalmente também. Contei sobre minha fé, sobre como Deus pode curar corações quebrados e restaurar famílias. Para minha surpresa, ele não me interrompeu nem mudou de assunto. Pelo contrário, ele ouviu cada palavra com atenção. Foi quando ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Ele disse que tinha percebido como as crianças eram diferentes desde que eu chegara, mais alegres, mais esperançosas. Perguntou se eu aceitaria não ser apenas a faxineira, mas ser uma espécie de governanta, alguém que realmente cuidasse deles integralmente. O salário que ele ofereceu era 3 vezes maior do que combinamos inicialmente, mas não era o dinheiro que fazia meu coração disparar, era a possibilidade de realmente fazer diferença naquela família. Aceitei na hora, mas coloquei uma condição. Disse que se ia cuidar daquelas crianças como se fossem minhas, ele também precisava se esforçar para estar mais presente. Precisava jantar com eles pelo menos 3 vezes na semana. Precisava participar das atividades escolares. Precisava ser o pai que eles tanto precisavam. Para minha surpresa, ele concordou. Os meses seguintes foram de uma transformação incrível. Eu mudei para um quarto na mansão para estar sempre disponível para as crianças. Criamos rotinas de oração antes das refeições. Comecei a levar eles comigo à igreja aos domingos. E lentamente, aquela casa foi se enchendo de vida, de risadas, de amor verdadeiro. O Sr. Carlos começou a cumprir o prometido. Chegava mais cedo do trabalho, jantava conosco, participava das brincadeiras. Vi ele redescobrindo o prazer de ser pai, de ver os filhos crescendo e aprendendo. E eu, sem perceber, fui me apaixonando não só pelas crianças, mas por aquele homem que estava renascendo para a vida. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, estávamos conversando na sala quando ele me disse algo que fez meu mundo parar. Disse que havia contratado uma faxineira, mas Deus havia enviado um anjo para sua família. Disse que eu tinha devolvido a alegria para aquela casa e que ele não conseguia mais imaginar a vida sem mim ali. Naquele momento, confesso que meu coração estava acelerado, mas mantive a compostura. Disse que estava muito feliz ali, que amava aquelas crianças como se fossem minhas, mas que precisávamos ter cuidado com os sentimentos que estavam nascendo, porque eles envolviam muito mais do que só nós dois. Foi quando ele me surpreendeu mais uma vez. Disse que havia começado a frequentar uma igreja próxima, que estava buscando a Deus de verdade, e que sentia que nosso encontro não havia sido casualidade, mas propósito divino. Citou Eclesiastes 3, versículo 1, que fala sobre tempo para todas as coisas, e disse que sentia que era tempo de reconstruir sua vida sobre bases sólidas. Passamos algumas semanas orando e buscando orientação pastoral. Levamos nossa situação para o pastor da igreja. Queríamos ter certeza de que estávamos seguindo a vontade de Deus. O pastor nos orientou sobre namoro cristão, sobre como conduzir um relacionamento glorificando a Deus, especialmente numa situação delicada como a nossa, com crianças envolvidas. Decidimos namorar de forma totalmente transparente. As crianças sabiam do que estava acontecendo e participavam de tudo. Foram 6 meses de um namoro abençoado, sempre com Deus no centro, sempre priorizando o bem-estar do Pedro e da Sofia. Eles estavam radiantes com a possibilidade de ter uma nova mãe, e eu estava completamente apaixonada por aquela família que Deus havia colocado no meu caminho. Gente, se vocês estão gostando dessa história e querem continuar acompanhando nosso canal, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e que horas são aí na região de vocês. Adoro saber que nossa mensagem está alcançando pessoas de todo o país. O pedido em casamento foi algo que jamais vou esquecer na vida. Carlos organizou uma festa surpresa com toda a família dele, minha família, os irmãos da igreja, e as crianças foram os cupidos da história toda. Eles entregaram as alianças,
Fizeram um discurso emocionante sobre como queriam que eu fosse oficialmente a mãe deles. E quando vi toda aquela cena, não consegui segurar as lágrimas. Casamos 9 meses depois, numa cerimônia linda na igreja, com as crianças como pajens de honra. Foi o dia mais feliz da minha vida, não só pelo casamento, mas por ver aquela família completamente restaurada, cheia de amor e de fé. O Pedro e a Sofia me chamam de mãe desde o primeiro dia, e eu os amo como se os tivesse gerado. Hoje, 3 anos depois, temos mais um bebê, a pequena Vitória, que completou ainda mais nossa família. Carlos é um pai presente e dedicado, um marido amoroso e um homem de fé. As crianças estão crescendo numa casa cheia de amor, de oração e de princípios cristãos. Quando olho para trás, vejo claramente a mão de Deus orquestrando cada detalhe dessa história. O que mais me emociona é perceber como Deus usa as situações mais simples para realizar seus propósitos eternos. Eu fui procurar um emprego de faxineira e encontrei minha família. Carlos procurava alguém para limpar sua casa e encontrou uma esposa e mãe para seus filhos. As crianças precisavam de cuidados básicos e ganharam amor incondicional. Isso me faz lembrar de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes, estamos passando por situações difíceis, desemprego, solidão, perdas, e não conseguimos enxergar que Deus pode estar preparando algo muito maior do que conseguimos imaginar. Quantas vezes oramos pedindo uma coisa para Deus e Ele nos dá algo completamente diferente, mas infinitamente melhor? Eu orei por um emprego e ganhei uma família. Carlos orou por alguém para cuidar de sua casa e ganhou uma companheira para a vida toda. As crianças precisavam de cuidados básicos e ganharam uma mãe que as ama incondicionalmente. A grande lição que aprendi com essa história é que os planos de Deus são sempre perfeitos, mesmo quando não conseguimos entendê-los no momento. Ele sabia que eu precisava daquela família tanto quanto eles precisavam de mim. Sabia que Carlos precisava aprender a amar novamente e que suas crianças precisavam de uma figura materna presente e carinhosa. Se você está passando por um momento difícil na vida, se está desempregado, se está sofrendo com a solidão, se perdeu alguém importante, quero que saiba que Deus não esqueceu de você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, um plano de restauração, de cura, de recomeço. Às vezes, o que parece ser apenas um emprego pode ser o início de uma nova história. Não desista dos seus sonhos. Não deixe que as circunstâncias atuais definam seu futuro. Continue orando, continue confiando, continue caminhando na fé. Deus pode usar a situação mais improvável para mudar completamente o rumo da sua vida. Ele é especialista em transformar lágrimas em alegria, solidão em companheirismo, desespero em esperança. Que essa história possa inspirar você a confiar mais nos planos de Deus, mesmo quando não conseguir entendê-los completamente. Que você possa ter fé de que Ele está preparando algo lindo para a sua vida, algo que superará todas as suas expectativas, e que você possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, assim como eu fui na vida dessa família, e eles foram na minha. Lembre-se sempre, Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega no tempo certo, com a pessoa certa, com a bênção certa. Confie nele, entregue seus caminhos ao Senhor e prepare-se para ser surpreendido pelos planos maravilhosos que Ele tem para você.